Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Pod Nosso, que é o podcast da nossa loja. E para começar esse novo episódio, esse novo entretenimento para vocês, a gente trouxe o Felipe Lima, ele é designer de interiores, ele trabalha com isso. E a gente vai falar um pouquinho com ele, conversar com ele, trazer algumas dúvidas de vocês para a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Felipe. Para a gente começar, eu quero que você fale um pouquinho quem é você, quanto tempo você está formado, o que você trabalha atualmente, conta para o pessoal. Eu sou Felipe Lima, sou designer de interiores, produto, objeto. Acaba que o design ele é muito plural e a gente consegue abraçar muitas áreas que o design consegue atender. Formei em Juiz de Fora, sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. E sempre durante a minha formação eu tive esse comichão mesmo de querer mudar o mercado, de querer mudar a forma como as pessoas veem a decoração, como elas veem as casas, as lojas. E a gente se conectou com a nossa loja muito pelos projetos de interiores. A gente vem fazendo os projetos de reforma, loja conceito, e a gente foi mergulhando nesse processo entre conectar pessoas. Então hoje um dos pilares do nosso trabalho é pensar em como vamos conectar, sejam por realidades físicas ou digitais, né? E eu gostei muito de quando eu abri seu perfil, assim, uma das primeiras coisas que apareceu para mim foi a frase: eu faço como se fosse uma cinegrafia de memórias. Sim. Eu traduzo isso. Como é que a gente explica para uma pessoa que não entende muito dessa área, como é que você conseguiria explicar essa frase para essa pessoa que está te contratando e que está querendo saber mais do seu trabalho? É muito engraçado, porque a gente vem trabalhando isso nos nossos clientes. As pessoas constroem as memórias a partir dos sentidos, né? Do que a gente toca, do que a gente vê, do cheiro que a gente sente, da experiência que a gente tem, seja com a iluminação, com o som. Então, o designer, ele é responsável por criar a cenografia das memórias que você vai guardar no coração, sejam elas boas ou ruins. Então, a gente tem essa responsabilidade de proporcionar para as pessoas uma experiência incrível, ou uma experiência condizente com aquilo que ela quer comprar, trazendo isso para um parâmetro de loja, por exemplo. A gente precisa trabalhar um fluxo interessante na loja, destaque de como aquele produto pode ser utilizado, falando até para o mundo da moda, por exemplo, a experiência que a pessoa tem dentro da loja. A gente está falando de uma memória construída. Vou te dar um exemplo de cenografia de memória. Quantas vezes a gente não ouviu uma pessoa falando assim: eu experimentei a roupa na loja tal, chegou em casa, essa roupa estava de uma cor diferente. Eu acho que isso é um clássico, todo mundo já vivenciou coisas parecidas, seja até em salão de beleza também. A gente passa por isso. Isso é por uma falta de conhecimento, às vezes, dos profissionais que executam, de não trabalharem bem a iluminação. E não é luz fria ou luz quente, sim uma qualidade da lâmpada, que chama índice de reprodução de cor, que é quando aquela luz desce e bate numa superfície, ela reproduz aquela cor fielmente ou não, independente se a luz é amarela ou branca. E tem aquela ilusão de que a luz branca ilumina melhor. Sim. Sendo que, na verdade, ela te estressa, ela te proporciona uma situação de estresse. Sim. Então, a gente entra muito nesse âmbito das sensações e das conexões para construir as memórias. E para você, qual que é o principal desafio de criar nessa área especificamente do design, assim? De entrar nessa algo mais afetivo, algo mais de memória, assim? Então, a primeira coisa que é mais desafiadora é a gente se neutralizar. Porque muitos profissionais, muitos colegas de profissão acabam imprimindo aquilo que eles acreditam, aquilo Sim. que eles acham que é bom. E quando a gente está falando da experiência do outro, da vivência do outro, em como aquela pessoa vai se comportar, eu preciso ouvir, eu preciso entender o que essa pessoa está falando, ver de onde ela vê, fazer o máximo desse processo de empatia, que a gente hoje em dia, infelizmente, esvaziou essa palavra de significado. Sim, demais. Sendo que hoje em dia, para a nossa profissão, a empatia ela é crucial, não só para o sucesso do projeto, mas para que as pessoas utilizem aqueles ambientes da forma como elas imaginavam que iam utilizar a partir do momento que elas contrataram o projeto. E aí é uma dúvida agora como leiga, que eu não entro nesse ramo, mas assim,
Como que você consegue ali equilibrar a estética da funcionalidade do projeto com o que a pessoa idealiza para ela? Porque às vezes ela chega com uma coisa e vira e fala, ó, eu quero isso. Aí você fala, nossa, não vai ser funcional. Como é que você faz com que encaixe o que você imagina com o que a pessoa tem em mente? Primeiro passo nosso é ouvir, entender o porquê que a pessoa está querendo aquelas coisas, por que ela quer aquelas soluções e tal. Depois a gente vem com mais informação técnica, não para tentar convencer se, por exemplo, ela quer pintar a parede do teto desse azul. Primeiro eu vou ouvir, ver o que essa pessoa, por que ela quer isso, se ela quer de fato essa ousadia e essa irreverência no projeto, ou se é alguma coisa que ela foi influenciada por terceiros. Depois que a gente passa por esse filtro, é bem rapidinho, eu tento explicar para ela algumas coisas técnicas, porque para interiores ou para mobiliário, para o que seja, a gente traz as coisas para a vida real. Então, a partir do momento que eu escolho que esse copo é de vidro, eu descarto todos os outros copos. Sim. Então, a gente explica para a pessoa que ela, escolhendo ter um ambiente, por exemplo, todo pintado de azul, ela deixa de ter coisas. E ela escolhe aquela cor, ela escolhe aquele tipo de iluminação, aquele tipo de mobiliário. A gente brinca que passa muito por isso, pelas casas estarem tão pequenas, apartamentos pequenos, que a pessoa está querendo comer um peru no pires. A gente brinca com essa expressão. Que a pessoa quer pôr um sofá retrátil enorme, ela quer uma mesa de 8 lugares, ela quer um guarda-roupa enorme, ela quer uma cama queen, sendo que o que ela comprou de imóvel não comporta o programa de necessidades da vida dela. Então a gente tenta explicar que, olha, você não vai conseguir comer o peru inteiro no pires, mas vamos tentar comer um pedaço só? Vamos tentar se organizar. Entendi. O que pra você ali não tem como mexer? Tipo, tem outras coisas que eu consigo reformular, mas o que pra você é inegociável. E aí vai trabalhando em cima disso. A gente vai tentando, né? Mas tem coisas, às vezes o cliente ele é bem irredutível, sabe? E eu faço o que ele quer. Eu não grilo muito, não. E já teve algum que já virou e fez você fez o que eu quis, mas não deu bom? Sim, isso aparece no projeto. Entendi. Muitos clientes, a gente chega com uma proposta depois de um briefing de 3D, uma renderização. Aí a pessoa, mas eu queria assim, assado. Ela começa a montar um Frankenstein. Que ela tenta juntar as partes que ela quer com as partes que deu certo pra vocês. Aí a gente começa a remendar e aquilo não vai dando tão certo, a gente volta a um estágio inicial ou um caminho totalmente diferente. Que ela viu que o que ela queria, aplicado à realidade, mesmo que seja digital, através de um 3D, não funciona como ela imaginou. E falando em 3D agora, entrando mais nessa era digital e tecnologia e afins, assim, como é que para você foi essa mudança de hoje conseguir mostrar para a pessoa como que vai estar o local dela, de trabalho, enfim, que ela mora, de forma 3D? Como que isso te facilitou? Se você acha que o que te ajudou mais? Se facilitou a adesão das pessoas pelos projetos? Conta como é que a tecnologia entrou para você no seu trabalho, assim. A gente foi se tornando refém disso, né? Eu comecei há 8 anos atrás, não é muito tempo, mas a gente ainda não tinha tanta tecnologia de renderização igual a gente tem hoje, inclusive de inteligência artificial. A gente veio caminhando à medida que os clientes foram percebendo o valor dessas coisas. Hoje em dia a gente utiliza um programa para fazer o 3D e um plugin desse programa que faz a renderização. Entendi. Eu optei no escritório por uma renderização ao vivo, em que você consegue caminhar nos espaços. Então, todas as simulações de cores, texturas, materiais, espelho, vidro, a própria iluminação, luz natural, tudo isso a gente consegue simular e você andar imersivamente dentro do projeto. E, posterior a isso, a gente consegue também captar imagens e jogar inteligência artificial para que ela melhore as texturas dessa imagem, nitidez e tal. Só que eu não fico muito apegado a isso. Eu acho que o projeto é para ilustrar o que é, o que pode ser para o cliente. Claro. Porque quando a gente vem trazer isso para o mundo real, as coisas mudam. Elas custam coisas, elas mobilizam profissionais que às vezes executam de forma certa ou errada aquela proposta. O projeto ele é sobre ser um facilitador para o cliente do que ele acreditar que aquilo vai ser real para ele a partir da renderização. Entendi. É para ser um norte mesmo. Isso é um dos passos do projeto, né? Isso é para ele ver a materialização digital. Mas a partir daquilo, igual um projeto de um apartamento, por exemplo,
de uns 50, 60 metros quadrados, falando desses apartamentos super enxutos, apartamento estúdio, a gente está falando de quase 100 páginas de projeto executivo. Entendi. Detalhamento de tomadas, pontos elétricos, iluminação, todos os revestimentos, pintura, rebaixo de gesso, Entendi. solto, marcenaria. Então, São muitos detalhes, né? Que você consegue dar uma juntada nisso a partir do momento em que você leva para algo digital. Isso aí. Eu tento explicar para o cliente que, olha, tá lindo assim, mas a gente não acaba por aqui, sabe? Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E assim, para quem não tá entendendo que a gente tá falando do 3D e afins, se você abrir o Instagram, aí já vou dar uma divulgadinha aqui, nos dois. Você quer que divulgue o seu pessoal ou só os dois? Pode ser os dois, então eu falo um pouco nos dois, né? Ó, a gente vai deixar aqui embaixo certinho pra vocês os dois Instagrams, tanto o profissional quanto o pessoal do Felipe. Mas se você abrir o profissional dele, você vai ver lá alguns projetos já, mais ou menos em 3D dele, pra você entender o que a gente tá falando. Inclusive, a gente vai entrar nesse assunto agora. Que foram aí os últimos que a gente pelo menos deu pra perceber ali pelas suas redes sociais, que foi o surubão, aquele pan desesperador. Gente, tudo bem, é um programa. Da Giovanni Bank, do Bruno Galhaço. É como se fosse ali mais ou menos meio que um talk show, né? Uma conversa ali, uma troca. E teve outro que você fez também nessa mesma vibe de talk show e tal, que foi o do Banco Inter, né? E aí a gente consegue olhar no Instagram e ver como que você idealizou o projeto e depois ver o projeto pronto. Sim. E aí a gente repara o que o Felipe falou. Tem como perceber semelhança e não é idêntico, é só uma base mesmo ali. E aí agora falando principalmente sobre eles, depois a gente vai até pro que você fez, que era Tiradentes em Cena, a gente vai para ele daqui a pouco. A gente vai voltar para Minas aqui. Mas falando da cenografia em si, de ambos os projetos, conta pra gente qual foi a maior dificuldade, se teve uma adesão legal. Então, o universo da cenografia é sempre curioso, sempre quando as pessoas vão conversar com a gente sobre isso, ou sobre a nossa profissão, ou sobre design, elas vêm com essa demanda de querer saber muito sobre a cenografia. Hoje a gente tem um trabalho extenso com a cenografia, esses dois são mais recentes, mas a gente já trabalha para várias marcas nacionais, internacionais. Sim. A gente fez Prime Video, e a cenografia ela tem um ritmo muito diferente. Hoje a gente é liderado pela Carla Miguez, que ela é diretora de arte, que muita gente não sabe o que é, mas é um profissional que ele está na cadeia do audiovisual, ele está acima de nós que fazemos o projeto. E ela foi de ambos os projetos ou só do Surubão? De ambos os projetos. Ela que faz a nossa direção, porque ela cuida em que o projeto esteja conectado com o que vai ser executado no estúdio. Eu não executo o projeto no estúdio. Esses, por exemplo, foram filmados no Rio, mas a gente já filmou em vários lugares do Brasil. E a Carla consegue fazer essa mediação. Entendi. Porque ela é a ponte do que está acontecendo praticamente. Porque, além de nós, uma cenografia, por exemplo, do Surubão e a do Banco Inter, movimenta de profissionais, em torno de 40 profissionais, só do grupo de arte. Entendi. Então, toda uma logística. Sim. Cenotécnico, diretores de objeto, a galera que vai fazer curadoria de mobiliário, porque a gente projeta, eu passo as medidas, tonalidades próximas, mas elas vão me voltar, as meninas que vão pra rua, em vários acervos, tipo, elas vão me mandar 30 fotos de sofá. Entendi. Pra gente definir juntos. Aí a Carla, ela tá em contato com a galera de câmera, de luz, direção geral, cliente. Então ela fala, gente, ó, é por esse caminho, então isso vem vindo num filme. E só para explicar um pouco da cadeia. Falando do projeto no geral, eles são muito corridos. A gente normalmente tem tipo uma semana para entregar o projeto completo disso para executar, para vir para o mundo real. E no meio disso tudo tem outros projetos acontecendo da sua empresa também. Simultaneamente. Loucura. Esse do Banco Inter, a gente entra para o estúdio um dia antes para montar todo aquele cenário. Aquele cenário foi montado em menos de 24 horas. Nossa, ele entendi. Foi pré-produzido, né? A gente fez uma pré-produção. Inclusive, todas as tintas são souvenir, você não sabia dessa. Aí, ó, tá vendo? A gente vai falar sobre tintas daqui a pouco. A gente sempre especifica por causa de cobertura. Aquele laranjão, outra dica, a gente chama carnaval, aquela cor, quem quiser laranja forte. A gente vai falar sobre isso, inclusive, porque no próprio, tanto no 3D que você fez lá, quanto no real mesmo, você usou vários tons de laranja. Sim. Pra quem não conhece o Banco Inter, acho difícil, mas vamos dar uma contextualizada aqui. A logo deles, eles cumprem tudo laranja, assim, é laranja e branco.
E a gente conseguiu ver que vocês conseguiram brincar muito com vários tons de laranja e não foi aquele negócio que você abre e fala, nossa, laranja. Pesado, né? Ficou de forma suave, mas pode continuar, é só um pitaco. E a gente precisa fazer a pré-produção disso com muita exatidão. Então, normalmente não somos projetos de interiores residenciais, mas os de cenografia. A gente prefere utilizar souvenir pela facilidade de compra e de precisão de cor do que a gente está vendo no catálogo, o que vai ser aplicado na casa ou na cenografia ou na loja dos nossos clientes. E um diferencial para nós, pelo menos, que a gente observa como escritório, é a questão de cobertura. Que eu não, como eu preciso de agilidade para a montagem de um cenário, não dá para ter tantas demãos de tinta. Sim, eu sinto que a cor fecha muito mais fácil fazendo o passo a passo certo. Entendi. Com fundo, né? Porque, inclusive, essa cor... Pode pegar, fica à vontade. É novo? É o novo. Arrasou. Deixa eu ver se tem aqui. Depois eles colocam até uma fotinha para vocês. Esses que tem uma latinha na lateral, eles precisam de um fundo preparador específico. Então, a gente sempre sinaliza isso no detalhamento do projeto. Por isso, da importância dos profissionais. Porque, às vezes, a pessoa vem como leiga comprar uma tinta, ela não sabe de todo o processo, de toda a preparação que a gente precisa para uma pintura. E tem até o guia da Souvenir também, que tem aqui na nossa loja, bonitinho. A gente vai mostrar para vocês ele certinho. Ele é bem autoexplicativo, você consegue entender bastante. Quando você compra... Dependendo da tinta que você comprar, já vem com o guia da Souvenir junto com o leque para você. Então você consegue entender legal como é que funciona. Eu quero isso. Bem explicativo, né? É bem explicativo, ó. Tá vendo? Você já tem uma cor em mente, depois ele fala quais são as cores. Por fim, gostou de alguma cor? Tem como você procurar tonalidades, enfim, as cores, os fundos, enfim, muito maneiro. Você tem aqui na nossa loja. Mas voltando ao assunto em si, que agora eu dei uma marketingzada aqui e a gente volta. E a gente não combinou. E a gente não combinou. É a sintonia aqui, entendeu? A gente vou dar uma pausa na nossa conversa, porque eu quero fazer uma brincadeira com você. Passa o leque. A função é o seguinte. Você vai de olho fechado, passar a mão, e onde você parar, você vai ter que falar um ambiente que combina e um ambiente que não combina com essa cor. Tá? Beleza. Vamos tentar deixar o mais aberto possível. Eu venho assim? Tá. Ai, como comprometer o convidado em 2 segundos? Deixa eu abrir. Hein? Ai, que venham cinzas. Aqueles que Onde você quiser. Vamos pegar, acho que vai ser escuro pelo que eu conheço de catálogo. Vai, pode olhar. Pode olhar? Ai, que bom. É o mar verde da Souvenir, tá? A gente vai deixar a corzinha aparecendo pra vocês aí, só pra vocês entenderem, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Vê se vai dando pra ver, vê se dá pra ver. Não vai estar dando pra ver, mas a gente coloca na... Uma verde água bonito. Qual que combina e qual que não combina tanto? Não usaria, qual você não usaria? Na sua perspectiva. Gente, vou ser polêmico, hein? Eu acho que combina super quando a gente quer trazer alegria para projetos da área de saúde, tipo consultório odontológico, consultório médico, em que a gente utiliza tons mais suaves e a gente não utiliza tanto tons quentes, né, tipo alaranjados, avermelhados, por causa de sangue, de alerta. Então a gente tenta tirar, neutralizar. Mas é uma cor linda para a gente utilizar em mobiliário e tal. E, aproveitando o gancho disso, até cozinha também fica linda nessa cor. Laqueados, né, marcenaria laqueada e tal. Cor que eu acho que eu não utilizaria, que eu amo cor, né, eu tento utilizar cor em tudo quanto é projeto. Então, por isso que eu não queria que você tirasse um cinza, entendeu? Sim. Olha, eu acho que ambientes tipo spa, ambientes de relaxamento, eu prefiro usar tons mais quentes e neutros. Entendi. Pra pessoa dar uma relaxada. Eu acho ele um tom vibrante, eu acho ele lindo, mas eu acho ele vibrante demais. Entendi. Ele não descansa, né? Isso. Entendi. Ou projetos que, por exemplo, eu preciso que a reprodução de cor seja fiel. Um salão de beleza, eu não pintaria dessa cor. Eu neutralizaria. Entendi. Porque na hora que a luz... Isso, até falando de novo de tinta, luz e cor são quase a mesma coisa. A cor depende da luz. Sim. Então, quando a gente utiliza cores fortes
em projetos que a gente precisa de neutralidade para ver outras cores, a gente prefere optar por cores mais neutras. Igual isso no salão de beleza, se ele for um tom predominante, por exemplo, que eu não utilizaria, ele distorceria tonalidade de cabelo, pele, maquiagem. Entendi. E que a insatisfação, de novo, que a gente estava falando do cliente, essa falta de conexão. Chega em casa, tá de um jeito, tá no salão, tá de outro. Não vou colocar isso no provador de jeito nenhum. Entendi. Porque isso distorceria demais a percepção da pessoa de cor. Entendi. Próxima. Ixi, vou escolher a cor clara agora, vou escolher pra cima da cartela. Não, e ele tá achando que tá acontecendo alguma coisa aqui, que eu tô deixando na ordem que vem a cartela. Esse dedo nervoso, que eu tô deixando igual tá na cartela, e na real, não. Na real, a gente tá mexendo bem. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ai, cadê o broto de feijão? Aqueles versinhos. Pode ser aqui? Pode, foi cor clara, tranquilinha. Ai, verde horrível. Amarelo horrível. Amarelo tipo manteiga, né? Menina, curiosidade. Agora. Aí tá vendo, ó, a gente deu uma distorcida no leque. Você tava achando que ia tá facinho, moleza. Foi tipo por aqui, assim, uma dessas. Né? Deixa eu ver. Pode ser essa despertar. Tá, despertar da Souvenir. Falando de cores pro ano, o estudo da WGSN, que é uma empresa eles têm escritório no mundo todo e eles procuram tendência de cor. E uma das cores que eles sinalizaram para o ano que vem é essa? Amarelo assim. Mentira. Amanteigado. Mas para tudo? Eles fizeram um mix. Tem um lilás forte, um roxo forte, um azul, tem um laranjão e tem esse amarelinho amanteigado, que apareceu até nas semanas de moda. Nossa, gente. Inclusive, a gente vai sair numa revista, não posso falar qual ainda, que queria produzir um móvel dessa cor. Então, já vou falar, eu não utilizaria ele em móvel, porque eu não utilizei. Porque eu não utilizei. Dito e feito, na prática e na teoria. Isso mesmo. Eu utilizei o roxo, eu utilizei a versão roxa do produto para fazer, porque eu acho uma cor muito pálida, muito desbotada. Eu tenho medo da aplicação dela em grandes áreas, tipo em pintura e tal, de ficar xoxo, assim, de dar cara de antigo, de dar cara de desinteressante. Entendi. E essas tonalidades, né, esses amarelinhos amanteigados, eu utilizaria eles em quarto de criança, que é o mais óbvio, que eu consigo trabalhar um contraste mais interessante. Fica o levinho sem ser branco. Isso. E eu utilizaria ele numa paleta mais extensa de tonalidades próximas, assim, em tons pastel, para cafeteria. Sabe, maneiro. Mais, que tem essa cara mais candy color, eu utilizaria. Mas não é comum, eu gosto de tons mais vibrantes. Vamos pro último. Ixi. Agora você viu que eu já coloquei de ponta cabeça. Agora que eu coloquei de ponta cabeça, agora eu... Terracota. Ah, não, vou até esconder ele aqui. Tira o calcita alaranjada. Tá por aqui já? Deixa eu escolher no meio, que eu não escolhi nada no meio ainda. Pode ser. Cara, você pegou quase a mesma cor. Ai, então não, vamos de novo. Vamos burlar o sistema aqui, porque ficou igual. Deixa eu ver. Eu vou mais pra cá, assim, ó. Ah, não, por aqui deve tá bom. Limão siciliano. Nossa, um verde azedo. Limão siciliano da Souvenir foi o que ele caiu aí pra ele. Aí, tá vendo? Você queria um que você gostasse, caiu. Então, eu amo cor que não é cor. Eu acho que isso não, não, você tem que traduzir pra nós. Cor que não é cor? Tem que traduzir. É que isso, por exemplo, você não sabe se ele é amarelo, se ele é verde. Entendi. Você não tem como você bater o olho e falar, é isso. Isso. Entendi. Que a cor não tá 100% definida. Porque dependendo da mistura, a gente consegue esse tipo de cor, né? Esse o famoso burro fugido, cor de burro quando foge. E o limão siciliano é um desses. Eu acho que isso traz uma complexidade para projetos muito, muito relevantes. Eu utilizaria ele super no living, num projeto de sala, que eu tô cansado de minimalismo, abaixo minimalismo, eu tô super adepto ao maximalismo, às cores, às texturas, aos materiais, e ele é uma cor que, por ter essa característica de não ser 100% azul, 100% verde, 100% amarelo, ele funciona muito bem com seus complementares. Entendi. Então ele funciona bem com os amarelos, com os verdes, com os azuis. Então o leque dele acaba sendo maior até. Entendi. Às vezes muita gente tem resistência de usar essas cores mais burro fugido por conta disso,
porque acha que aquilo não vai combinar, sendo que pelo contrário. Combina com muito mais coisa. Combina com muito mais cores. Eu não utilizaria ele, deixa eu pensar, é uma cor que eu utilizaria Para muitas coisas. Inclusive, tipo, lavados e tal. Eu acho que eu não utilizaria no banheiro do dia a dia, por exemplo. Entendi. Em revestimento, especificamente. Acho que eu não utilizaria ele em revestimentos no geral. Entendi. Tipo, porcelanatos e tal. Porque ele é muito marcante e a mudança dele eu utilizaria de forma fácil. Uhum. Ah, pintou a parede? Quero mudar? Pinta de novo. Mas um revestimento você não troca com essa facilidade. Entendi. Fica ficando mais preso, né? Isso. Com aquilo durante muito tempo. Eu não utilizaria ele em aplicações que resultariam em muita obras para os Entendi. clientes. Beleza. Bom, primeira brincadeira aí. Você saiu bem, vai. Só o primeiro e o segundo que deu uma engabelada ali, mas o terceiro foi, gostou. Sim. E agora a gente vai trazer na prática aqui a questão das cores para nossa loja mesmo. A gente está gravando aqui na do Cascatinho, em Juiz de Fora. E assim, a loja foi toda pensada por você. Sim. E quando você entra, se você não entra, nunca entrou aqui, a gente vai botar um videozinho bonitinho para você já entender a situação, tá? Pode ficar tranquilo, você não vai ficar perdido. Mas assim que você entra na loja, olhou para a direita, tem 3 cores: amarelo, azul e roxo. Sim, sim. Gritante ali. Açaí, né? Açaí, tá vendo? Como é que a pessoa não entende? E açaí. Tem 3 cores bem, bem gritantes ali, bem fortes. A gente consegue. A gente entra na loja e bate o olho naquilo. Não sei se foi o que você pensou, não sei se foi esse motivo, mas eu comentei com o Gui, eu falei com ele, falei, Gui, impressionante como que a cor tá aqui, a cor tá no toque de seda, tá na limpeza total, e o amarelo é muito souvenirzão, assim, você bate o olho e fala, souvenir. Então, assim, eu quero que você conte como é que foi a ideia do projeto dessa nossa loja, literalmente. A gente tinha alguns desafios para vencer nesse processo de projeto. Um foi a implementação de uma loja mais conceitual. Uhum. A nossa loja já vinha num caminho de lojas mais convencionais, de tinta e de materiais de construção, de equipamentos, né? E vocês têm um mix de produtos muito grande para acomodar na loja. E a gente tem que trazer cor, a gente está falando de tinta. Então a gente utilizou mesmo essa paleta das latas, das diferenças das cores. E até falando da esquerda, a gente tem como se fosse um arco-íris mesmo de cores. É engraçado porque a gente brinca com a percepção das pessoas. Essas cores que estão pintadas, elas são para chamar atenção e para motivar a percepção da pessoa sobre pintar, sobre colorir a vida e colorir a casa. Entendi. Mas dificilmente isso é aplicado na casa dos clientes. Você não vê a pessoa falando, eu quero esse amarelo na minha casa, eu quero esse azul na minha casa. Sim. Mas a memória, igual a gente estava falando, essa cenografia de memória, quando ela entra num espaço colorido, ela lembra de uma loja de tinta. Sim. Então a gente já começa a comunicação do que vocês vendem como conceito através da pintura e do layout da loja. Entendi. E assim, até hoje, na sua carreira aí como designer de interiores, qual foi o projeto que até hoje te deu mais trabalho, assim, mentalmente, ou até mesmo que você virou e falou assim, pô, eu refiz esse projeto muitas vezes e até hoje eu teria alguma coisinha pra mudar nele ainda? Quarto de bebê. Sério? Quarto de bebê. Cara, eu achei que você ia falar, tipo assim, uma loja super complicada. Não. Por que o quarto de bebê? Então... Você acha que é porque mexe com o sonho de muita gente? Sim, e mexe com o quarto de bebê, assim, ele tem uma complexidade por conta não só da expectativa da criança, e é muita gente falando na cabeça da mãe, sabe? Ela tem que suprir ali também uma necessidade de outras pessoas. Sim, a mulher já está passando por um processo ali de hormonal mesmo, né? Muito intenso, ela está com uma vida dentro dela. E o pai tem interesses, as avós têm interesse, as amigas, os chás revelação, os chás não sei o quê. Então isso cria uma expectativa para o quartinho da criança muito alta. E com uma complexidade de funcionalidade. Entendi. Que entra naquilo que a gente começou a conversar. De que a pessoa quer coisas que na prática não funcionam. Igual a gente não indica no quarto de neném você ter luz downlight, né? Aquela luz central no meio do quarto.
porque aquilo é muito agressivo. O neném está praticamente o tempo todo virado. Então, no pra caso, cima, seria uma luz ele é muito indireta, sensível. por exemplo. Trabalhar iluminações indiretas. Entendi. Pontos de luz, a gente está falando de horas a mais de sono, de horas de descanso, de um ambiente de relaxamento. Entendi. A funcionalidade do layout entre você tira o neném de berço, põe o neném no berço, dá mamar, poltrona com braço, poltrona sem braço, cama, o pai cuida, o pai não cuida, não tem pai, é só a mãe e vó, quem olha, trocar. Então isso tudo, a funcionalidade do quarto de bebê, gente, profissionais que fazem quarto de bebê, parabéns. Parabéns. Vocês Tiramos o chapéu. A mais. E qual que foi até hoje a sua maior realização no seu trabalho? E a maior realização, com certeza, é fazer design de mobiliário. Os móveis que eu desenho. É o que você mais se encanta? Sim, porque eu consigo fazer o que eu quero. Entendi. Entre aspas. É bem entre aspas. Mas falando eu consigo imprimir mais personalidade. Entendi. E falando do mobiliário em si, a gente vai entrar agora na sua última coleção. E eu quero que você me fale mais um pouquinho, principalmente o nome, né, que é Fundura. Isso. Que remete ali a Bitpock e tal, mas eu quero que você explique mais pra gente, aí eu vou te fazendo umas perguntinhas que eu tô curiosa pra saber sobre a coleção. A coleção Fundura foi desenvolvida, inspirada em Bitpock. A gente trabalhou vários parceiros mineiros, a gente sempre nas produções autorais, a gente desenvolve coleções que homenageiam Minas Gerais. A gente desenvolveu a primeira coleção, que foi a Cyber, na verdade foi a minha segunda coleção autoral. A primeira foi a coleção Caos, depois a coleção Cyber, que foi homenageando Tiradentes. E a mais recente, a coleção Fundura, que a gente expôs na Semana do Design Brasileiro. A gente vai representando Minas no Circuito Nacional de Design. Dentro da Boom SP, a gente expôs o Edifício Itália. Então, a gente teve uma projeção muito grande, né? Só uma pausa. Esse evento aconteceu entre os dias 18 e 24 de março, como ele falou, em São Paulo mesmo. E aí eu tava procurando mais, porque assim, é um tema que quando a gente entra pra entender, você fica ali imerso na parada. E aí eu tava procurando saber sobre isso e tal, e primeiro que a entrada é gratuita, acontece já há bastante tempo, né, ela desde 2008 ali acontecendo. E tem um detalhe muito maneiro que eu achei, é que ela foi fundada, essa ideia foi fundada pelo Beto Consenza. E ele é hoteleiro, né? Sim, ele foi para essa parte de curadoria, né? Hoje em dia ele é curador de arte e design. E ele faz essa ponte entre os designers italianos e o Brasil. Então ele traz designer do ano, designers premiados para fazer exposições e palestras no Brasil. Entendi. E a gente entra como se fosse um salão satélite em volta desses designers. Isso traz muito peso para o evento. Inclusive traz muito peso para a gente que está participando, né? As marcas, as empresas acabam nos conhecendo. Ele acaba sendo um fórum tipo, internacional de arquitetura, por exemplo. Arquitetura, design, enfim. Isso mesmo. Entendi. Ele mescla bem as duas coisas mesmo. Entre arquitetura e design de mobiliário e produto. Entendi. Objetos e tal. Inclusive, a gente tem a honra de participar, de estar ao lado também de projetos tipo Nordeste, que eles trabalham com artesãos nordestinos, desde artesanato local até moda. Então tem assim uma curadoria incrível. E a coleção Fundura, ela é para homenagear a Bitpock. A gente fez uma parte das cerâmicas, foram desenvolvidas com um projeto social liderado pela Adriana Lopes, com mulheres lá em Bitpock, ceramistas. Então a gente desenhou todas as peças à mão e elas foram executadas pelas mulheres lá. Então acabou tendo a utilização de artesãos ali locais. Muito forte. Entendi. Muito forte. Entendi. É um processo muito forte. E eu não fiz 3D, até indo contra a cultura do que a gente estava falando. Eu achava assim, desrespeito eu chegar com um projeto 3D, um desenho técnico para pessoas que às vezes não sabem nem ler. Porque entra o que você idealiza como a sua profissão, né? O negócio da sensibilidade ali, do tato. Se você já entra com uma coisa que a pessoa não tem, para ela não faz sentido, ela não vai conseguir ler o que está escrito, você quebra o que você mesmo propõe como estilo de vida, de projeto profissional e pessoal, que é a sensibilidade. Todos à mão para elas, com as medidas assim, olha, faz mais ou menos desse tamanho, faz uns 30 centímetros. 2 palmos. E elas foram fazendo do jeito delas, assim. E ficou incrível, emocionou muitas pessoas. Inclusive, estaremos aí também numa exposição nacional, estaremos na Casa Cor São Paulo com as peças executadas por elas. Isso pra gente é uma conquista. E poder emocionar as pessoas e conectar
com aquilo que de fato a gente vive, que não tem lugar melhor do que Minas Gerais. Minas Gerais precisa demais. E assim, você falou dos artesãos locais e tal, né, das mulheres, mas vocês também usaram fornecedores regionais? Ou Sim. tipo assim, aí pegou do Brasil inteiro? A gente utiliza para as autorais fornecedores mineiros. A gente trabalhou com uma empresa de marmoraria. A ideia é realmente ser algo mineiro totalmente. Isso, mineiro Trabalho totalmente. total. Para as Entendi. coleções autorais, sim. Uhum. Igual a gente trabalhou com a Vitra, que é de espelhos e vidros daqui de Juiz de Fora. A gente desenhou ela, executou. Marmoraria, inclusive o mármore mineiro de extração em Barroso, e as peças foram beneficiadas em São João del Rei. Uhum. Então, assim, é a oportunidade, por isso que eu te falei, que é o que mais me motiva o projeto hoje em dia que mais me alegra é isso, porque eu consigo emocionar as pessoas e trazer reflexões a partir de objetos imóveis feitos por pessoas próximas, né? Por amigos, por irmãos mesmo, por essa irmandade mineira que a gente vem criando. E quando você fala do design mineiro, o que você pensa? Olha a mineira aí, você viu, né? O que você pensa? O que você pensa quando a gente fala de design mineiro? O que vem na sua mente, assim? O que te fez criar realmente esse estilo de design? Não, esse aqui, a minha coleção X, é um design mineiro. Sim. Entendeu? Então, como que você idealizou isso? A gente definiu alguns pilares do que é Minas Gerais, de como a gente enxerga, de como as pessoas nos veem, né? Uhum. Minas Gerais é sobre acolhimento, é sobre aconchego, é sobre comida gostosa, é sobre pessoas felizes, é sobre pessoas que se amam, é sobre a valorização da família e da multidisciplinaridade que a família representa. E esse móvel de herança, né? Minas Gerais foi conhecida há muitos anos pelos móveis de madeira, pelos grandes escultores, tanto que a gente tem várias cidades históricas que valorizam isso, como Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, que foi devastada por um crime ambiental, que inclusive tem várias coleções inspiradas nisso, não só desenvolvidas pela gente. E quando a gente fala de móvel e objeto mineiro, ele precisa ter essa carga afetiva, precisa ter cara de que foi feito à mão, de que tem alma, de que tem pessoas envolvidas, mais do que um processo industrial, do que uma incrível peça impressa em 3D. Tudo bem, tem mais gente fazendo isso, tem muita gente fazendo, parabéns, mas aqui em Minas a gente prefere fazer coisas que são feitas à mão. E a gente vai falar agora, principalmente, dos móveis em si, da sua coleção. São 9? Sim. Desses 9, qual que para você foi o mais desafiador? E o espelho. Porque ele tem várias complexidades. Que foi o primeiro que você divulgou. Isso. Entendi. O espelho fundura, a gente tem várias limitações pelo vidro. Aquele corte ele foi feito, assim, um desespero, porque ele é feito com diamante, né? Feito por uma pessoa manualmente. E você tem que vir batendo para ele quebrar e você descolar as peças a partir daquele corte. E ele tem vários pontos de cisão, então ele tem uma complexidade de desenho alta. Entendi. A fixação das peças, o que a gente precisa estruturar por trás e trabalhar reflexão, trabalhar objetos reflexivos e delicados, para a gente foi um desafio, um aprendizado mesmo. E logo depois dele a gente fez a mesa de vidro também, a mesa fundura. Cidade alta de cola, de desenho, mas que nos colocou aí também como designers. E aí, a cabeça de água, fundura. Decorou, hein? Muito bom. Precisa da sua cópia. E a calhau. Isso. Dessas 4, qual que pra você fala assim, essa aqui, se qualquer pessoa pra mim fala assim, eu tenho que comprar uma das 4 mesas, qual que você fala assim, essa? Olha, eu acho que a calhau, porque ela é mais fácil de você colocar em vários lugares, que ela é uma mesa convencional, uma mesa de apoio, toda de mármore, mas de peça em permanência não dá, né? Pra ser ela em todos os lugares, entendi. Mas a peça, a cabeça d'água, que é uma mesa maior, depois os meninos colocam foto dela aí, ela é uma peça de arte, assim, sabe? Eu acho que se alguém for investir em arte, em design... É ela. É aquela. Gente, e eu tive um apego com o sapo fundura. Ai, todos. Gente, que coisa fofa. Fofa. Ele é um vaso de planta, foto. Ele é um vaso de planta, mas assim, tem vontade de se abraçar e levar pra qualquer lugar.
Eu colocaria um aqui no meio, aqui da gente conversando agora. Uma peça que foi desenhada específico para elas executarem, porque é natural do ser humano a gente procurar coisas da natureza, inclusive isso está em diversos produtos da Souvenir. A gente procurar na natureza coisas para acolher a nossa vida. Sim, completamente. E elas amam modelar bichos, pessoas, elas fazem sempre a modelação disso na cerâmica. Aí eu falei, gente, vocês ainda não têm um sapo, vamos fazer um sapo que é muito comum de cachoeira, de lagoa, pra gente colocar bromélia, que lá é uma das maiores reservas de bromélia do Brasil. Então você pode pôr água ali dentro e deixar suas bromelinhas ali sobrevivendo. E o sapo, ele foi feito de forma estratégica, porque eu sabia que as pessoas iam ter essa receptividade. A gente está trabalhando um design muito arrojado e muito contemporâneo, então eu quis trazer o sapo para quebrar isso, trazer bom humor e trazer essa identificação, assim, de, nossa, é uma coisa que eu teria muito, sabe? Acho que ninguém que tem o mínimo de jardim queria ter um sapo daqui. E aquela família que você tem de cestos? E tem os instrumentos de sopro e tem os cestos, né? Isso. Todos desenvolvidos lá. Os instrumentos de sopro, os aimus, eles são um resgate de uma técnica tupi-guarani. E Pitpoca foi batizada por uma tribo de tupi-guarani que chama Ferra que Estoura por causa dos raios. Aí eu falei, gente, tem que fazer uma peça cinética, uma peça com barulho, né? Aí a gente começou a resgatar isso e lá dentro tem um apito modelado em cerâmica, que ele era para ensinar as crianças indígenas os barulhos da floresta. Tipo, isso é um lobo, você tem que correr, isso é um pássaro que você pode caçar. Porque na época não tinha como ser tão instintivo, porque não conheciam o som. Isso. E aí esse foi o mecanismo. Era um mecanismo praticamente de educação mesmo. Entendi. Para simulação de animais. Então a gente fez esse resgate, não consegui executar ainda de fato, porque isso a gente está fazendo, esse processo de resgate, mas ficou incrível e foi uma peça cinética que todo mundo amou durante a DW. Bom, agora vamos para outra dinâmicazinha rápida. Eu vou te falar um cômodo de um apartamento, de uma casa, enfim, e aí eu vou te dar 10 segundos para você achar uma cor no leque da Souvenir. Na verdade são duas cores, né? Uma cor para o ambiente e a cor que não serviria, que você não usaria nele. Tá. Tá? Tá bom. Vamos lá. Podemos começar? Pode, super. Um quarto de uma menina aí de 15 anos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Ótimo, já sei. Mostra pra gente qual que é o que você usaria. Olha, eu usaria tons de cinza, de neutralidade. Aí, tá vendo? Ele tá indo no neutro pra tentar facilitar a vida dele, que mas ele só tem 10 quente. segundos. É um neutro quente. Vou Tá, explicar perdoado. por quê. Qual que é o nome? Né? Eu usaria o cevada. Tá. O que acontece? Quando a gente tá falando de adolescente, a gente tá falando de uma mudança de ciclo. Sim. Então, eu trabalharia tons mais neutros para que a personalidade dela aparecesse em objetos, em coisas que ela mudaria com mais facilidade. Entendi. Tipo, vou pôr uma roupa de cama colorida, vou colocar acessórios. Entendi. E é uma fase que a pessoa precisa ter um pouco de clareza mesmo para escolher os caminhos, né? Elas estão às portas aí de decidir coisas, falando de 15 a 17, 18 anos. E também não trabalhei nenhum tom frio ou tom forte, porque a gente está falando de uma época também que ela está em formação, ela vai prestar um vestibular, ela vai fazer... Sim. Então a gente precisa de um quarto tranquilo. Que seja um alicerce mesmo, né? Que seja uma tranquilidade para ela ali. Mas eu não usei um cinzão fechado por conta disso. Eu usei um cinza quente para dar um aconchego. E o que você não usaria? Não só esses rosas, assim, tipo rosa bebê, rosa biju, nem esses rosas fortes. Eu acho que isso infantiliza muito. Provavelmente ela já lidou com essas cores durante a infância dela. Até os 15 o quarto dela era rosa. Era rosa, então eu acho que a gente precisa deixar isso como uma página em branco primeiro, para ela começar a escrever de fato a história dela e tirar um pouquinho disso das meninas usarem 100% rosa ou tudo rosa. Próximo. É um casal, quarto de casal de idosos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. 1,5. Acabou. Tentei dar uma passada de pano. Tentei dar uma ajudada. Pode ser. Vai. O que você usaria? Eu usaria esse verde sublime, que eu acho que é uma cor alegre, sem muita vibrância, sem ser muito forte. Eu amo os verdes, eu acho que eles funcionam muito bem em paletas que a gente precisa ter essa maturidade também e precisa trazer alegria sem poluir muito. E o bom é que esse verde funciona muito com madeira clara, com tons, por exemplo, de metais, de metal dourado e tal, que eu trabalharia uma paleta assim, que tem uma sobriedade, mas sem perder a alegria, sem perder a leveza também, deixar um pouco mais tropical. E o que você não usaria? Cores assim, tipo esse mármore vinho, ou esse rouge, que são muito fortes, assim, muito vibrantes. Eu acho que essas cores para quarto, em que a gente já está falando... Quarto em geral? Não, eu acho que mais para quarto de, talvez, dessa galera mais terceira idade, mais idosa, ou quarto de criança. Também. Em que a gente está falando de uma pessoa mais sensível. Com mais sensibilidade, às vezes, à luz, com mais sensibilidade à cor, há muito contraste. Entendi. Eu deixaria mais neutro, assim. Mas eu super usaria isso, por exemplo, para pessoas ousadas. O meu quarto, ele é todo cinza escuro. Aquele cinza de piso escuro da sobrinha. Entendi. Meu quarto é até o teto. Eu não tenho nem o teto branco em casa. Maneiro. Então, por isso que assim, eu não me oponho à cor. O teto da minha cozinha é o baile de máscara, assim, um azul super forte. Super forte. Então, eu não me oponho à cor, mas eu acho que em alguns momentos da vida a gente precisa de um cadinho de leveza. Último, uma cozinha de uma república. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Vou me colar. Eu usaria super esse jeans rasgado. Eu acho que é não convencional. Quando a gente está falando de uma república, a gente está falando de um espaço alugado. Normalmente as cozinhas são 100% revestidas, e se for um imóvel antigo, é revestimento até o teto. E convenhamos que dá para dar uma escondida de sujeira também. Sim, sim. Usaria tipo a marcenaria também, tipo meio serralheria, uma vibe meio industrial. Entendi. Ia meter o azul jeans rasgado no teto mesmo. E qual que não dá? E marrom, né? Tipo esse beige baiano, assim. Não rola, né? Eu acho que envelhece muito espaço. Eu acho que ele é uma cor complexa, dá pra ficar lindo em ambientes maximalistas e tal, em que a gente vai ter uma complexidade de personalidade, de cores maior, mas eu acho que para esse caso não entraria com marrons. Tá. Pra gente finalizar, eu quero que você me conte, assim, hoje pra você, um desafio atual na área do design de interiores mesmo, que você fala assim, não, isso eu ainda tenho que entender bem ainda para conseguir fazer, ou algo que você fala assim, eu tenho que estar em constante aprendizado para conseguir estar apresentando um bom trabalho para as pessoas que me contratam, enfim. Hoje eu acho que o maior desafio para nós, designers de interiores, arquitetos, pessoas que fazem projeto para pessoas, é a conscientização de o que está no Instagram, o que foi reproduzido por uma identidade por uma inteligência artificial, por um chat GPT, aquilo não é real. Aquilo não é o mundo real. Sim. O mundo real a gente tem trinca, no mundo real a gente tem fissura, no mundo real a gente tem sujeira, no mundo real a gente tem manutenção. Sim. Igual muitas pessoas querem aquela casa de vitrine, tipo um showroom, porcelanato polido, com sofá branco, com paredes claras, com super limpeza estética, mas isso no dia a dia não é prático. Não é casa gostosa, não tem característica de casa viva. Casa suja, casa risca, casa cai coisa, queima lâmpada. Então hoje o maior desafio é tentar descolar as pessoas dessa realidade digital e voltar elas para o mundo de novo. Real, em que, gente, os palácios antigos, as pirâmides, foram séculos de construção. E hoje em dia uma pessoa quer que eu faça o projeto de uma casa em 3 dias. Então hoje o nosso maior desafio eu acho que, na verdade, a população em si, tudo tem que ser muito rápido. Sim.
A gente não tem tempo mais. Se a minha internet em 2 segundos ela não funciona, eu abro o Twitter para ver se meu Instagram caiu. Porque é impossível a minha internet cair. O Instagram, tudo bem, cair. Mas a minha internet não cai nem a pau, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que hoje em dia, em geral mesmo, as profissões sofrem com essa necessidade da agilidade. Porque hoje, como a internet é tudo muito rápido, eu tô com dúvida, eu jogo no Google. Né? Então, assim, eu acho que eles entendem, eu acho que a população em si, principalmente essa geração agora aqui que vem aí, é necessidade de algo, suprir a necessidade muito rápido. E eu acho que entra nisso que você falou, de querer a casa pronta em 3 dias. Por quê? Porque ela acha que é um joguinho que ela vai montar a casa em 3 dias e vai te mostrar, ó, tá aqui. Entendeu? Acho que isso é o projeto. Sim. Então é isso, eu acho que o nosso maior desafio é esse, é vencer deixar de ser refém das realidades digitais. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio da primeira temporada do Pod Nosso aqui na nossa loja. Vale reforçar para vocês 3 coisas. A primeira é que se você trouxer o preço da Souvenir que você achou em algum lugar mais barato do que na nossa loja, pode trazer porque a gente cobra o preço para você. Não tem como você não comprar Souvenir aqui, tá? Segunda coisa importante, esse aqui é o nosso cenário por enquanto, tá? Ele vai sendo modulado, vai ser reformulado para garantir melhor experiência para você que está aí assistindo a gente. E terceira coisa, a gente quer que você comente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro podcast, o que vocês querem que tenham por aqui, e a gente espera vocês na próxima segunda-feira. Beijo!